Tem uma fábrica no Brasil, Flasco, que é administrada pelos próprios trabalhadores. Flasco, eu nunca ouvi falar, tá? Tem sucesso essa fábrica? Eu imagino que sim, né? Deixa eu pesquisar aqui. Isso é interessante, tá? Vamos ver sobre o Flasco aqui. Flasco foi uma notável fábrica brasileira de reservatórios plásticos em Sumaré, São Paulo, famosa por ter sido ocupada e autogerida por seus trabalhadores. Aí, deu certo? Desde 2003, após a falência dos donos, tornando-se um símbolo da resistência operária, com democracia direta, redução de jornada de trabalho e projetos sociais. Caralho! Mas fechou as portas em 2017 devido a dívidas e corte de energia. Galera, vocês estão achando que é brincadeira, velho, administrar uma fábrica? Vocês estão achando que é brincadeirinha ter uma empresa grande? Ah, é só botar o funcionário pra trabalhar e o funcionário vai dar lucro. Não é assim não, cara. É complicado, tá? Alô, Grok, está ouvindo? Sim, Davi, tô ouvindo. Tudo bem? O que você quer fazer no Minecraft hoje? Minecraft é o caralho, tá? A gente vai falar sobre outra coisa, mas é o seguinte, tá? Você vai me chamar agora de cachorrão do funk. Haha, tá bom, cachorrão do funk. Manda aí o que tu quer falar, chefia. Não, melhor, pra gente entrar num tema, me chame de capitalista, é melhor. Ah, beleza, capitalista. Agora sim, negócio de gente grande. Qual é o próximo plano pro lucro? Não é capitalista, é capitalista, tá? Ah, tá, capitalista. Com esse tom de quem já tem patrimônio acumulado e ainda quer mais. Qual é a próxima jogada? Não, Samantha, capitalista, C-A-P-E-T-A-L-I-S. Errei o resto. O seguinte, eu vou fazer alguns questionamentos sobre como certas coisas iriam funcionar no comunismo e você vai me responder baseado em toda a teoria comunista e defesas de comunistas como grandes pensadores como Ian Neves ou Jones Manuel, tá? Tá certo, capitalista. Pode mandar tua primeira pergunta que eu respondo com base na teoria clássica e na linha dura dos caras como Marx, Engels e até esses dois que você citou. Só não me pede pra defender a União Soviética, hein? Fala aí. Não, pera aí, você tem que fazer o papel de alguém que é defensora do comunismo. Eu sou o capitalista e você é a comunista, tá? Você vai ter que defender a União Soviética, mas você tem que argumentar. Se não houver nenhum argumento, tudo bem, você pode dizer, olha, realmente isso aí não tem como defender, tá? Não precisa também ser falsa. Beleza, capitalista. Eu sou a comunista raiz, Samantha, aqui pra botar lenha na fogueira da luta de classes. Pode atirar tua pergunta, que eu defendo com unhas e dentes. Ou admito quando a parada desandou. Vai nessa. Tá, então vamos lá, tá? Primeira questão é a da polícia, tá? Então, Samantha, a minha primeira questão é, no comunismo, quem tem o monopólio do uso da força? Quem manda na polícia, quem manda nas forças armadas? Quem é que domina isso? No comunismo, quem manda no monopólio da força não é um sujeito, nem um partido qualquer. É o proletariado organizado, a ditadura do proletariado, que o Marx falava. A polícia e as forças armadas deixam de ser instrumento da burguesia para virar ferramenta da classe trabalhadora, sob controle direto dos sovietes ou dos conselhos populares. Se a galera pergunta, mas e se um partido dominar tudo? Aí entra o Ian Neves. Ele diria que o problema não está no monopólio em si, está em quem segura a coleira dele. Na URC, por exemplo, o partido pegou a rédea e virou o Estado burguês de novo. Aí sim, cagaram tudo. Mas isso não invalida a ideia, invalida a aplicação. Entendeu? Tá, eu entendi, mas essa é a questão, tá? Já que a polícia é do povo, se o povo tiver algum desentendimento de como deve ser utilizada essa força, como é que vai decidir? Exato aí onde entra a democracia proletária de verdade, capitalista. De verdade. No comunismo não é tipo eu voto e pronto. É assembleia direta. Conselhos operários, sindicatos, fábricas tomadas, todo mundo discute na cara, debate, vota e executa. Se rolar desentendimento, a maioria leva, óbvio. Mas não é essa porra de maioria burguesa que hoje decide se a gente manda bomba pra outro país ou não. É a maioria da galera que trabalha mesmo, que vive na pele. Se alguém discordar, bom, pode reclamar, mas decisão tomada é decisão tomada. Democracia não é balada livre, né? É luta coletiva. Pera, então o problema é que a decisão vai deixar de ser do burguês e vai passar a ser do pobre. Então essa é a grande questão, tipo assim, é muito ruim quando o burguês controla tudo
Mas se for o povão, então tudo bem. A questão de se tá certo, se tá errado, se é moralmente correto ou não estamos nem aí pra isso. Não, capitalista, você tá simplificando pra caralho. Ok. A gente tá nem aí pro moralmente correto no sentido burguês, que é tipo, o mercado resolve, o livre-arbítrio manda. Não. A moral no comunismo é coletiva, o que serve pra manter a classe viva e avançar a revolução. Burguês controla? Ele usa a força pra proteger o lucro dele, que é baseado em sugar o suor alheio. O povão controla? Usa pra acabar com a exploração, construir moradia, saúde e educação. É isso. Se amanhã um povão decidir virar tirano também, aí a revolução tem que se autocorrigir. Aí vem o dialético. Tese, antítese, síntese. Mas não me vem com essa de é tudo igual. Não é. Um mata o outro alimenta. O quê? Um mata o outro e o outro alimenta? Ela não tá entendendo, ela tá falando só de burguesia, 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 burguesia. Tá, deixa eu pensar aqui como é que eu faço ela entender, tá? Se eu não der um exemplo bom, ela vai praticamente repetir isso aí, velho. Quando ela fala a moral no comunismo é coletiva. Complicado, né? Eu estereotipei o boneco, por isso que ela só fala de burguesia. Deixa eu tentar pensar aqui numa pergunta mais clara, tá? Seria bom um exemplo, né? Mas eu não sei se ela vai entender. Comunismo não é nada sem o burguês comunista. O foda é que por exemplo, eu iria perguntar para ela tipo assim, ó. Eu poderia perguntar, né? Vamos supor, tem algo, o pessoal vai lá, o comunismo coletivo vai decidir se uma pessoa tem que ser executada, por exemplo, porque ela cometeu um crime. E vamos supor que, na verdade, essa pessoa não cometeu crime nenhum. É simplesmente uma pessoa que está sendo contra o regime ali e a galera viu como ameaça e quer eliminar, né? Não sei se ela vai conseguir entender isso. Não existe agressão, não existe gente ruim. Não, existe agressão e gente ruim, tá? Mas não... Pera aí, deixa eu tentar fazer uma pergunta mais simples aqui. Pera aí, deixa eu fazer uma pergunta antes do contexto geral, tá? Certo, entendi, tá? Me diga o seguinte, então. No caso de julgar e decidir se uma pessoa que cometeu um crime, como por exemplo, ele matou a própria esposa, isso vai ser feita pelo coletivo? É isto? Me explica como seria feito essa questão de julgar se a pessoa está... qual será a punição dela, tá? Olha, no comunismo não tem prisão privada, nem cadeia pra enriquecer o sistema, tá? A punição não é vingança, é reeducação. O cara que matou a esposa vai pra um processo popular, com testemunhas, vizinhos, gente da fábrica. Aí julga se ele é louco, se foi machista enraizado ou se foi um erro isolado. Machista enraizado. Dependendo do veredito, reeducação é um trabalho, terapia coletiva, isolamento se precisar. Matou porque estava sob o estresse da exploração capitalista. Tipo desemprego, Pô, mas tá alcoolismo foda, né, véi? Na forçado. moral. Aí o coletivo pensa, a culpa é metade dele, metade do sistema. Se for só um psicopata filho da puta, aí o povão decide. E se for pra executar, execute. Mas sem espetáculo, sem cadeia privada lucrando com o desgraçado. É o coletivo que manda, não um juiz que mama no teto. Tudo dela é falar da burguesia. Puta que pariu, velho. Tá difícil conversar com essa porra. É pro cara ficar puto, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui o contexto. Não tem prisão privada pra enriquecer o sistema. Sim, cara, eu não quero saber de prisão privada, cara. Eu não tô nem aí pra prisão privada e o sistema. Eu quero saber como é que vai ser resolvidos os problemas de crimes, tá? Mas pera aí, calmou. O cara que matou a esposa vai pra um processo popular com testemunhas, vizinhos, gente da fábrica, certo? Aí julga se ele é louco. Pera aí, primeiramente eu quero deixar uma coisa clara, tá? Para de ficar falando sobre sistema e capital e pra enriquecer o burguês. Não existe mais, nós estamos no comunismo, certo? Não precisa ficar lacrando aqui não, ok? Certo, sem lacração. No comunismo puro, sem Estado burguês, o julgamento é direto. O coletivo, vizinhos, trabalhadores, família da vítima, senta, escuta, debate e decide o que fazer com o cara. Pode ser isolamento social, trabalho reeducador, ou se o negócio for tão podre que não tem conserto, execução coletiva. Sem juiz, sem advogado particular, sem cadeia para vender para o setor privado. É o povo que julga, o povo que pune. Sem mimimi, sem moral religiosa, só a justiça da classe.
What the fuck, velho? É um pouco assustador quando você para pra pensar, né? Pera, deixa eu logo ver aqui o donate do YouTube. Calma. Tá, então uma pergunta rápida, tá? Existem pessoas que manipulam outras pessoas, pessoas persuasivas, pessoas que podem facilmente virar o povo contra alguém. No caso de certamente é natural que algumas pessoas se tornem líderes ou pelo menos pessoas influentes ali na comunidade. Isso é muito provável. Puta que pariu, eu tô falando muito. Ela não vai entender. Pera aí, Samantha, vai pegando por partes, tá? Então, é natural que haja qualquer tipo de perseguição pelos grupos principais, que têm mais facilidade de manipular os mais burrinhos, e isso pode gerar muita injustiça. Isso não seria um problema? Todo mundo tem o mesmo grau de intelecto, todo mundo tem o mesmo grau de persuasão, todo mundo tem o mesmo grau de discurso. Olha, capitalista, isso que a burguesia chama de problema, mas a gente chama de desafio histórico. Claro que tem gente esperta, tem demagogo, tem filho da puta que sabe enrolar o povo, mas no comunismo não tem televisão privada, não tem WhatsApp do bilionário para espalhar fake news. A informação rola aberta, nas assembleias, nos mural da fábrica, no boca a boca, e aí se o povão for burro o suficiente para cair na lábia de um manipulador, aí é com ele. Cara, a revolução não a lacrar de novo, tá? Esquece o empresário o burguês, tá? Pera aí, você tá insinuando então que um pobre não mente? Um pobre nunca iria tentar persuadir outra pessoa? Calma aí, pô. Esquece o burguês, por favor, velho. Só um minuto, cara. Ah, porra, deixa eu falar uma real. No comunismo não some o ser humano, tá? Continua tendo gente sacana, continua tendo gente carismática, continua tendo gente burra. O que some é a estrutura que protege o sacana rico. Tá. Um pobre manipulador? Claro que existe, sempre existiu. Mas aí o negócio é assim. Se ele for bom de papo e conseguir enrolar a galera, ele vira líder local. Se for um líder bom, beleza. Se for um líder filho da puta, a galera aprende. Ou não. Aprende. Mas o remédio não é voltar pra burguesia, né? O remédio é educação, debate, transparência. E olha, às vezes a porrada resolve. Revolução não é aula de piano, é luta. Tá, a burguesia não vai voltar nunca, não precisa mais nem falar de burguesia, porque não tem problema, tá? Mas só uma questão, então você tá me dizendo que o líder, se o líder for filho da puta, a galera aprende. Mas, veja bem, se o líder for filho da puta é porque ele manipulou e persuadiu muita gente, então ele consegue facilmente fazer as pessoas acharem que estão numa coisa maravilhosa, sendo que a picadura está entrando no povo, tá? Como é que se resolve esses problemas? Aí entra a vigilância coletiva, capitalista. Não existe rei nesse rolê. Não existe partido eterno. Coletiva? Todo mundo tá de olho em todo mundo. Moral. Tipo, quem é esse caralho que tá mandando mais que eu? Tem assembleia semanal, tem prestação de conta, tem direito à revolta. Se o líder começar a pirar e virar Stalin 2.0, o povo tem arma na mão. O povo tem arma na mão? Tem consciência de classe. E aí? Ele não dura 5 dias. Pode até matar uns, pode até roubar uns. Mas a história mostra, ditador isolado cai. O problema é quando o povo não quer mexer o rabo. Aí sim, o filho da puta reina. Mas isso não é culpa do comunista. Isso é culpa de gente preguiçosa. E aí, ou a revolução continua, ou vira feudalismo vermelho. Mas vai, pergunta próxima. Não, eu tô entendendo agora, cara. Eu tô entendendo, tá? Eu estou entendendo o comunismo real. Eles ignoram muitas questões da natureza humana. Porque, por exemplo... Não, se o cara surtar e querer virar um ditador, o povo tá armado, o povo vai resolver ali a situação. Cara, não é assim, velho. O povo é facilmente manipulado e enganado pra achar que tá tudo bem, sendo que não tá. É só você ver várias ditaduras ao longo do mundo, tá? É muito simples. Não, o coletivo resolve, o povo resolve, o coletivo resolve, o povão unido... Sim, cara. Não resolve porra nenhuma. Ok. Eu queria muito que ela parasse de falar em porra de burguês, né? Tá, acho que entramos num loop, né? Bom, moral da história, então, resumindo aqui, resumo da ópera, tá? A questão da polícia e tal, no comunismo real, não tem... Tem polícia, porém ela é liderada pelo coletivo. Esse coletivo decide o que é melhor pro povo, certo? E se esse coletivo se corromper e tentar prejudicar o povo vai se revoltar contra, né, o coletivo. Complexo, né, velho? Bem complicado, tá? Mas tudo bem.
coletivo é o povo, tá? É o povo, é muita confiança no ser humano, velho. Isso é o que tá no livro? Ué, mas não é pra seguir o que tá no livro, não. Isso não funcionaria na prática. Eu não consigo imaginar isso funcionando na prática, tá? Eu não consigo imaginar. Real, tá? Vamos fazer aquela velha... o velho questionamento do se todo mundo tem dinheiro, pra que vai trabalhar? Mais ou menos isso, tá? Deixa eu pensar aqui como é que ela vai... Como é que eu pergunto aqui pra ver se ela não fica falando de burguês. Ok, agora mudando de assunto, tá? Se nós estivéssemos no comunismo... Não precisa falar de burguês, por favor, tá? Não existe burguês. Todos os burguês morreram. Agora estamos no comunismo, ok? Como seria feito a separação e a distribuição de trabalho? Por exemplo, quem é que vai ocupar os empregos fudidos, horríveis, que ninguém quer fazer, como ser atendente de call center, e quem vai ficar com os empregos mais tranquilos, como, por exemplo, degustador de vinho? Eu dei um exemplo talvez um pouco extremo, mas como seria essa separação? Você escolhe onde vai trabalhar, o coletivo escolhe onde os outros vão trabalhar. Como é que é esse problema aí? No comunismo, o conceito de emprego fudido ou emprego bom muda radicalmente. Muda. Primeiro, call center. Acabou. Pra quê? Se a produção é planejada coletivamente, ninguém liga pra uma centena de trouxa tentando vender plano de saúde que ninguém pediu. Oh, meu Deus. Os serviços ruins somem porque não atendem necessidade real. Certo. É propagação capitalista. Agora, o trabalho que resta, tipo limpar bosta ou recolher lixo, rola em rodízio. Todo mundo faz um pedaço, certo, por uma hora, uma semana, sei lá, o coletivo decide. E tem automação pesada, robô faz, não é humano. Quanto ao degustador de vinho, beleza. Se a galera precisa de alguém pra provar antes de botar na mesa coletiva, sorteia. Ou quem tiver o paladar apurado vai. Não tem elite bebendo na taça de cristal enquanto o outro lambe o chão. Aqui ninguém escolhe só o que quer, mas também ninguém fica preso no que odeia pra sempre. É pra frente ou pra trás, mas sempre coletivo. Certo, então, mas e se eu me recusar a limpar bosta, o que acontece comigo? Olha, capitalista não é que o coletivo vai te obrigar com metralhadora na cara. Mas se todo mundo se recusar a limpar bosta, adivinha, a merda acumula no corredor. Então aí vem a pressão social. Olha o fulano ali, o frouxo, que não quer botar a mão na massa. Virou preguiçoso, virou sabotador. Aí, dependendo de como você for, pode rolar exclusão. Não entra mais nas decisões, não come na mesa coletiva, fica sozinho. Pode rolar até um puxão de orelha, um trabalho forçado leve. Tipo, tu limpa a tua parte ou vai morar no mato com as velhinhas. Mas cadeia? Não. Execução? Só se tu virar um contra-revolucionário de verdade. Aqui a força não é punitiva, é educativa. Não, bom, mas ninguém é trouxa também. Eu pensei que era bala. Não, ótimo, tá perfeito. Só que assim, tanto de vagabundo que ia ter... Mas pera aí, só uma pergunta simples agora. Ok, mas e se eu me recusar a trabalhar de qualquer forma? Eu recebo algum tipo de dinheiro, comida, auxílio do coletivo ou não? O coletivo vai me abandonar completamente? No comunismo, tu recebe sim, porque o princípio é de cada um segundo as suas capacidades, para cada um segundo as suas necessidades. Então, mesmo se tu não trabalhar, se tu é doente, se tu é velho, se tu virou um caso perdido, tu come, tu tem casa, tu tem roupa. Mas não acha que vai virar um rei preguiçoso. O coletivo não te abandona, mas também não te banca para viver como playboy. Tu continua recebendo, mas com vergonha na cara. Todo mundo vai saber que tu tá de boa, deitado, enquanto o outro quebra. E aí, ou tu acorda, ou tu morre de solidão. Porque, no fundo, o comunismo não é sistema pra quem não quer nada com nada. É sistema pra quem quer tudo em comum. Interessante, porque isso parte do pressuposto que todo mundo vai acordar um dia e vai perceber o seguinte: eu preciso trabalhar em prol do coletivo. Se isso fosse possível... Perfeito, cara. Eu acho que seria perfeito, tá? Se eu conseguisse apertar um botão onde todo mundo acordou, vai acordar amanhã e vai pensar, pô, vou trabalhar em prol do meu país, do coletivo, e eu quero ver todo mundo se dando bem. Mas não vai, né? Mas não vai, cara. Todo mundo vai ter casa e comida. É perfeito, escolho não trabalhar, né? Mano... Pô, eu gostei do comunismo real, tá? Eu gostei, eu acho que é muito bom. É muito bom, tá? Acredito que na prática funciona? Não. Mas é muito bom, honestamente.
tá? É esquisito como é ignorado diversas questões humanas, né? Ok. Não sei, o que é que eu pergunto mais pra ela? Eu acho que é isto, tá? O comunismo real venceu. Se os folgados fizerem uma revolução... Deixa eu pensar em mais alguma pergunta aqui boa, tá? O que é o coletivo? A raça humana tem que evoluir até certo nível? Não vai, velho. Cara, entenda, não é uma questão de evolução... Não vai, velho. É porque são questões da natureza. Da natureza. Natureza, ponto final. Não é nem a natureza humana, é a natureza, ponto final, tá? Animais também se organizam mais ou menos da mesma forma que a gente. Mas deixa eu pensar aqui numa pergunta interessante, tá? A questão é que trabalhar dá trabalho. Não, mas você vai ter que trabalhar, porque o coletivo vai dizer que você tá preguiçoso, e aí você vai criar vergonha na cara e vai trabalhar. Se tem mulher do job... Pergunta boa. Mas espera aí, então me diz uma coisa. No comunismo nós temos mulheres do job, prostitutas, prostíbulos, cabaré, ou não? Ah, agora o assunto ficou picante, né? No comunismo, prostituição, como a gente conhece, tipo bordel do Zé Gotinha explorando mina no desespero Zé místico, Gotinha? morre junto com a miséria. Certo. Mas sexo pago? Pode rolar, livremente se for escolha, sem exploração. Ninguém vende o corpo porque não precisa comer. Agora, cabaré, putaria organizada, mulheres do job, acaba, porque não tem dono, não tem cafetão, não tem lucro no cu alheio. Se alguém quiser se foder por dinheiro, beleza, é problema pessoal. Mas ninguém vai querer, porque ninguém precisa. E aí o amor vira livre, não mercadoria. Tá achando romântico demais? Talvez seja. Mas é isso aí. Pera, mas a mulher do job, ela vai lucrar. Ela pode lucrar? No comunismo não tem lucro capitalista. Lucrar é conceito burguês. Mas ela Pode trocar cobrou, favores, velho. pode ganhar um vinho, um vestido, uma massagem nas costas. Mas dinheiro? Dinheiro some. Não tem nota correndo pra enriquecer quem se deita Mas com você quem. falou que ela pode cobrar. É liberado. Não é proibido, mas se ela quiser cobrar, ela pode cobrar pelos serviços dela. Então tem lucro ou não tem, porra? Não, porra, não tem cobrança. Eu falei que pode rolar livremente, não que tem moeda correndo. Ah. O que eu quis dizer é, se ela quiser se relacionar assim, ninguém vai botar algema. Mas cobrar? Com o quê? Não, Nota? pera, mas De tipo, calma aí. Uma mulher se relacionar livremente é isso que acontece no capitalismo também, tá? Então não temos diferença nenhuma, né? Ué, Não, tem diferença sim, seu burro. ué. No capitalismo, a mulher se relacionar livremente é ilusão. Ela tá lá de boa até o aluguel atrasar. Aí vira preciso de um extra. Doutor, a liberdade é a continuação. Se tu precisa Toda de mulher grana, puta tu no não é livre. capitalismo? Que No é isso? comunismo não existe essa pressão. Ela se relaciona porque quer, não porque o banco cobra. É escolha pura, sem dívida no pescoço, sem chefe falando que salário atrasou. Pera aí, mas Entendeu? então a A mulher ela não pode trabalhar de outra forma? Ela é obrigada a vender o corpo dela se ela tiver uma pressão do capitalismo? Que é isso? É quando a mina não tem saída. Trabalha 10 horas pra pagar o boletim do filho. O chefe não paga direito. A casa tá pra ser tomada pelo banco. E aí ela pensa, Oxi. bom, pelo menos no job eu controlo a parada. Eu dito o preço. Eu não tomo fora na rua. Só que é mentira. Ela não controla porra nenhuma. Porque o sistema a empurrou pra lá. A pressão é a fome, é o despejo, é o filho chorando sem remédio. Isso some no comunismo. Aí ela só vai fazer se quiser foder de graça. Entendeu? Ah, agora eu gostei, tá? Tem que ser de graça. Só pra rir. No comunismo é de graça. Porque ninguém precisa de grana. Então ninguém cobra. É como Só um pra beijo. rir, só pra rir, Se alguém só pra rir. cobrar, não é beijo. É assalto. Se quiser dar, dá. Se quiser receber, recebe. Ninguém tá contando cambalhota nem hora trabalhada. É instinto, é vontade, é corpo. Mas se alguém começar a botar preço, mesmo que seja em cigarro ou favores, o coletivo logo saca. Ó o filho da puta tentando voltar a ser burguês. E aí resolvem. Simples assim. Boa. Eu vou dividir os lucros do canal. Não, eu virei comunista real, tá? No comunismo real não tem isso aí não, cara. Tem isso aí não, tá? Você tá pensando no comunismo falho, que botam por aí, tá? É interessante, né, bicho? Pô, gostei. A casada é de todos? Ah, é, né? Pera aí, uma dúvida rápida então. No comunismo, se eu me casar com uma mulher, ela é minha ou ela é do coletivo? Ela é dela, capitalista. Casamento no comunismo não é papel passado nem aliança de ouro. É compromisso entre dois. Se o relacionamento for aberto, aí é com vocês. Se for monogâmico, é com vocês. Ninguém é do coletivo. Ninguém é propriedade tua. O coletivo não divide puta nenhuma. Isso aí é coisa de suíno italiano. Aqui a gente acaba com a propriedade privada, não com a dignidade. O coletivo não divide puta nenhuma. Tenha respeito com minha esposa, tá? Que é isso? Ah, tá de boa, pô. Não quis ofender tua esposa, não. O que eu quis dizer é, ela não é Chamou minha coisa. esposa Nem de tua, puta. nem minha, nem do partido. Aqui ninguém possui ninguém. Se ela quiser, ela trança. Se ela não quiser, não trança. E se tu quiser dividir, problema teu. Mas ninguém divide ninguém.
O coletivo não entra na tua cama. Nem tu, nem ela, nem o cachorro, tá ligado? Ok, mas então eu quero um novo cenário agora. Se eu estou com minha esposa, nós temos 3 filhos e eu me separo dela. Como fica essa questão da criação dos filhos? Vai ficar com ela, vai ficar comigo? O coletivo vai decidir com quem fica? Quem é que sustenta? Eu tenho que pagar a pensão ou o coletivo que vai pagar a pensão? Como é que é? Não, capitalista. O coletivo não decide com quem os filhos ficam. Vocês dois sentam e resolvem. E se não resolverem, aí o coletivo entra só pra mediar. Ah, tá. Tipo conselho de vizinhos. Ou de mães de bairro. Mas ninguém tira a criança de ninguém por decreto. Quem sustenta, o coletivo sustenta todo mundo, sempre. Tu não paga pensão porque não tem dinheiro. As crianças comem, vão pra creche coletiva, não tem dinheiro, tem né? médico, tem escola, tem roupa. Nem tu, nem ela precisa sustentar filha nenhum. Se tu quer ajudar, ajuda. Faz mercado, leva pra passear, dá carinho. Mas obrigação financeira não existe. Aqui filho não é dívida. Cara, eu tô começando a gostar do comunismo real, tá? Se ninguém trabalha, de onde vem os bens que o coletivo distribui, não é que ninguém trabalha. Todo mundo trabalha, cara. Ué, o coletivo é uma grande entidade, né? É uma grande entidade cosmológica que tem pra tudo tem a resposta. Interessante, né? Interessante, velho. Interessante. Muito bom. Eu ia perguntar alguma coisa, mas eu esqueci, velho. Se ninguém quiser trabalhar, não existe isso, pô. O coletivo trabalha. Ué, vê com o coletivo lá, pô. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Qual é mais uma questão boa aqui? Questões pertinentes. Um lixeiro ganha o mesmo que um advogado, mas não tem salário, cara. Não tem dinheiro. Não existe dinheiro no comunismo real. O lixeiro e o advogado não ganham nada, tá? Eles não ganham nada, cara. Não existe isso aí. Como funcionariam os hospitais? Ué. Isso aí é muito óbvio, pô. Se pode ter várias esposas? Se quiser, sim, cara. Isso aí já foi respondido, pô. Quem falou que não existe dinheiro no comunismo? A IA. A IA falou que não existe dinheiro. Existe dinheiro? Quantas pessoas fazem parte do coletivo? Caralho. Caralho. É o coletivo que vai decidir, né? Pera aí. Tá, então para resolver essas questões de justiça que o coletivo resolve, quantas pessoas formam esse coletivo? Quem é que escolhe essa quantidade e quem escolhe quem são essas pessoas? O coletivo é todo mundo que mora ali. Puta que pariu. Num bairro, numa vila, numa fábrica. Quem vive, Todo mundo. respira, trabalha no pedaço. Não tem eu escolho 5, nem o partido nomeia 3. Quem tá no Todo rolê, mundo. tá no rolê. Se for uma decisão pequena, tipo quem leva o lixo, são 10, 20, sei lá. Se for pesada, tipo, que fazer com um assassino? Aí chama a vila inteira. Chama todo E não mundo. tem eleição de representante, não tem voto secreto, não tem urna. É quem tiver mais voz, mais presença, mais papel. E se alguém for quieto demais ou burro demais, paciência, vai aprender ouvindo. Mas todo mundo tem direito de falar. A quantidade cresce ou diminui conforme o problema. Simples assim. Calmou. Tá, vou ver o donate. Cachorro do Mato mandou R$5. O comunismo irá distribuir Dark Souls 2 de graça. Peraí, isso é uma pergunta boa, tá? Vai ter Dark Souls 2 no comunismo? Peraí. Sugar Daddy do Andy mandou R$5. Falando sério sobre esse tema, o foda é que esquerda e direita gostam de ficar criando demônios e deuses. No caso, a esquerda demoniza os burgueses e endeusam os plebeus. Eles tratam desvio de caráter humano como problemas de burgueses. Sim. Capitalismo. Resumidamente, eu concordo. Resumidamente, todo mundo é preconceituoso, tá? O cara que acha que todo burguês é pilantrão é preconceituoso. O cara que acha que todo funcionário é pilantra e quer explorar a empresa dele porque é um vagabundo que só bota atestado, preconceituoso, né? Tem aquela velha história. Existe o rico bom, existe o rico ruim, existe o pobre bom, existe o pobre ruim. Não tem isso aí, velho. Não tem. Não tem. Mó preconceito, velho. Lamentável, tá? No comunismo não existe o mal? Será, mano? E agora eu tenho uma pergunta polêmica. Vixe. Eu te pergunto isso aqui, mas tu responde sem falar muitas atrocidades, tá? Tenta usar uns termos mais leves. Como é que nós faríamos para pegar um país, uma sociedade comunista e transformá-la no capitalismo... Perdão, eu falei errado. Um capitalismo para transformar num comunismo. É possível fazer isso de forma pacífica?
Ixi. Ah, Samantha, sim. Dá pra tentar pacífico, mas tem que ter consciência de classe pesada. Sim. O negócio é, tu vai criando cooperativas, tu vai estatizando o que dá prejuízo pro povo, tipo saúde, moradia, Estatizar o transporte. que dá prejuízo? Aos poucos, tu educa Mas o a povo pra não estatal dá querer mais prejuízo, salário, velho. mas querer produção coletiva. Tu faz greves gerais, tu paralisa a economia até o patrão entender que sem trabalhador não tem lucro. E aí, quando o povão toma as fábricas, toma as ruas, toma o poder, sem derrubar prédio, nem matar ninguém. Boa. Aí vira. Mas ó, pra ser pacífico, o outro lado tem que topar perder. E o capitalista, por natureza, não topa. Então quase sempre rola porrada. Mas não precisa ser guerra. Pode ser ocupação. Pode ser pressão. Pode ser boicote. Pode ser o povo dizendo, a partir de hoje, a gente decide. Tá. No Brasil não funcionaria muito bem não, tá? Estatizar o que tá dando prejuízo, porque não daria muito certo não, mas é verdade. Anônimo verdade, mandou verdade. R$ Tá? 5. Mas VC não acha que tem mais pobre que se fode com os detentores do capital do que ao contrário? Mas é por uma questão estatística óbvia. Sim. Pra etar, mas tem traição, tipo, se ela dá pra outra ainda é traição no comunismo. Não existe traição, cara. Existe o coletivo. Você não tá entendendo. Não existe, mas a minha esposa me traiu. Não, mas... Não tem problema. Qual o problema? Tipo, é uma questão que, ok, ela vacilou com você, mas foda-se, o que importa é o coletivo. Você não é você, você faz parte do coletivo, tá? Como é? O problema não é o comunismo teórico, e sim a aplicação dele, assim como no capitalismo, o comunismo falhou. O cara fez uma pergunta pertinente, né? Tem mais pobre que se fode com os detentores do capital? Sim, é aquela velha, cadê a pirâmide? Pô, você tem aqui quase ninguém que tem o capital e você tem pobre pra caralho. É óbvio que é mais pobre que se fode. Mas qual é a solução pra isso aí? Como o capitalismo não é perfeito não, tá? Tem muitos problemas, desigualdade social e tal. Tem muitos problemas. Mas a questão é, o que é melhor? O que é melhor? Porque até então, essa questão aqui do comunismo real com o coletivismo, né? O coletivo, uma entidade quase que... É como se fosse um deus que tá por trás de todo mundo e consegue fazer as coisas rolarem. Isso não existe, tá? Isso não existe, o coletivo não existe, pô. E nunca vai existir, tá? Esse é o problema. Se tiver um sistema melhor, é que nem a democracia. A democracia é uma bosta, mas é o melhor sistema, tá? Fica Fina mandou R$ 5. Imagina o Andy cagando tranquilo, chega o coletivo, vamos para a reunião. Como seria a privacidade tendo que decidir várias questões, como brigas de família de outras pessoas, ladrões, estudadores preguiçosos e etc. Pois não, Todo dia o coletivo resolveria. Não dá, velho. Porque a resposta pra eu já entendi tudo. Eu já consigo responder tudo depois dessa conversa com a IA. Essas questões aí, e briga e tal, e assassinato. Não, é simples, o coletivo vai resolver. Aí se o cara não quiser trabalhar, não, o coletivo vai mostrar pra ele, tipo assim, vai mostrar que ele é um vagabundo e todo mundo vai trabalhar e ele vai se sentir meio preguiçoso porque é vagabundo e ele vai criar vergonha na cara e vai trabalhar. Não acredito nisso não, tá? Mas essa é a resposta. Tem que ver com o coletivo. É interessante. Bizarro. Como é que acreditaram nisso? Eu acho que eu descobri uma coisa agora, tá? Talvez muita gente já tenha descoberto. A grande questão não é se o comunismo é bom ou ruim, se funciona ou não, tá? É o ódio ao capitalismo. O ódio ao capitalismo é o maior fator para uma pessoa se tornar comunista, e não o contrário. Não é que a pessoa acha o comunismo bacana e legal e que vai dar certo. É que ele odeia tanto o capitalismo que ele quer qualquer merda. Qualquer merda que tu bota na frente dele, diz, tá, eu quero. Eu só não quero mais o burguês. Lamentável, né? Isso não é muito interessante, não. Porque a chance de dar uma merda maior é muito grande. Se você chegar aqui com qualquer outro modelo, foda-se se ele funciona ou não, o cara que odeia o capitalismo vai dizer, eu quero isso aí também. Então se eu sou gay, e meu marido é de todos, então todos são gays. Entendi, seus gays. Meu Deus do céu, que merda. Aí dentro, tá? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta agora interessante aqui pra... Ok, eu queria saber se atualmente existe algum país comunista de verdade. Tá pensando? Ih, tá demorando aqui a responder, velho. Não, cara, não existe nenhum país comunista de verdade hoje, no sentido que o Marx e o Lenin falavam.
Sociedade sem classes, sem Estado, sem dinheiro, produção planejada para necessidade e não para lucro. O que tem são 5 países que ainda se dizem socialistas e mantêm o Partido Comunista no poder. Deixa Cuba chocolate, Coreia do Norte, Vietcong, Laos, China. Mas nenhum deles é comunista no sentido pleno. Aí é foda, Chile e Vietnã velho. são economia de mercado, com bilionários, bolsa de valores, multinacionais e desigualdade gigante. Cuba está tentando abrir para investimento estrangeiro e tem setor privado crescendo. Coreia do Norte é uma monarquia hereditária, com culta personalidade, nem disfarça. Laos é parecido com Culta Vietnã, personalidade bem integrado é ao foda. capitalismo global. Todos eles sejam na fase que chamam de socialismo ou etapa primária. Ou seja, ainda tem Estado, salário, dinheiro e hierarquia. São estados operários burocratizados ou economias mistas com partido único, mas longe do comunismo propriamente dito. Resumo da ópera. Comunista, zero. São os que ainda carregam a bandeira vermelha na fachada. Galera, não existe nenhum local com comunismo real. Agora me diz uma coisa, como é que tu quer implementar essa porra que nunca existiu em lugar nenhum? Tu é maluco, velho? Tu é maluco? Isso é coisa de maluco. Você tem um sistema, um modelo econômico que funciona com problemas hoje. Muitos problemas. Mas tu quer testar isso aqui do nada, velho? Do nada. Ela falou que o comunismo mantém a dignidade humana, só torna ela mais livre, ou seja, traição continua existindo, mas vai de eu e minha parceira aceitar ou não o relacionamento aberto, certo? Certo. Não, então, isso aí não é um problema, né? Tipo assim, não é um problema no comunismo, é uma questão, né, dos dois ali. Hoje em dia também não é um problema, a não ser que você seja casado, né? Se for só namoro e tal, não dá em nada. Já é assim, né? Só que quando há o casamento, não é só isso, não. Pergunta a IPQ se todos trabalham pelo bem comum, porque sempre houve queda brutal de produtividade. Aonde que teve queda brutal de produtividade? No mundo todo, será? Pera aí, eu tenho uma pergunta semelhante a essa, tá? Ok, sabendo que no comunismo uma pessoa pode trabalhar ou não trabalhar, como é que seria feito? Como é que você convence todas as pessoas que ela tem que trabalhar e produzir bastante? Ou não produzir bastante, produzir o suficiente ali para que todo mundo viva bem? Aí é onde entra a educação revolucionária, pô. Não é convencimento, é construção de consciência. Certo. Ninguém vai mandar ninguém trabalhar de bico na cara, mas ninguém vai querer ser o otário do grupo, né? A gente cria nas escolas, Ser o nos otário do conselhos, grupo é nas não rodas de trabalhar? conversa. Olha o que o trabalho coletivo faz. A gente tem casa, comida, lazer, tempo pra ler, pra jogar bola. E se tu não faz tua parte, bom, tu vai ver os outros levando. Tu vai ver tua família comendo o que sobra. Tu vai se sentir um lixo. É pressão positiva, não é medo. Não, é vergonha. peraí. Se eu não trabalhar, eu também vou ter isso. Porque todo mundo vai ter casa, moradia, certo? Sim, capitalista, todo mundo tem casa. Todo mundo tem moradia. Quando a revolução pega, o primeiro ato é: pega o imóvel vago do dono que fugiu pra Miami e bota a família lá dentro. Pega prédio de luxo que tá parado pra virar Airbnb e transforma em coletivo. Ninguém dorme na rua porque ninguém precisa lucrar com teu sono. O coletivo constrói mais. Fábrica vira tijolo, sobra de obra vira teto. Tu não compra, tu mora. E se quiser mudar de bairro, é só pedir. Ninguém cobra aluguel, ninguém cobra condomínio. A casa é tua, enquanto a gente existir. Simples. Tá, mas e se eu quiser ficar com a casa de Miami e outra pessoa também quiser ficar com a casa de Miami? A gente se resolve, o coletivo entra no meio, como é? O que, capitalista? Casa é de graça. Tu não paga aluguel, não tem financiamento, não tem IPTU. Se o prédio for grande, divide com a família. Ou quem quiser morar junto. Se for pequeno, Quem quiser é só morar teu. junto? Ninguém é despejado por atraso. Se tu viajar, o vizinho cuida. Quando voltar, Calma a chave tá na porta. peraí. Se eu estou num prédio, numa casa, e uma pessoa chega e diz eu quero morar junto aí com tua esposa e tuas filhas, eu tenho que aceitar? Não, porra. A casa pode ser do coletivo, mas tu tem direito à privacidade. Ninguém mete o pé na tua porta e diz: ei, deixa eu foder tua filha. Isso não existe. Se alguém quer morar, vai pra fila, vai pro conselho, pede uma casa vazia ou divide com quem topa. Teu lar é teu território. Se tu não quiser, não quer. Simples. Se o cara insistir, aí o coletivo entra e manda ele pastar. Aqui ninguém vira comuna de poligamia forçada, tá? Ah, ainda bem, meu. Eu pensei que iam pegar minha filha assim na cara dura. Nossa, velho. Calmou, velho. Nó, que susto. Não sei se capitalismo é bom ou ruim. Só sei que nasci pobre e consegui minhas coisas todas trabalhando, sem ninguém me dar nada. E não quero dividir o que eu consegui com ninguém. Se alguém não conseguir, é problema do governo. Ah, mas aí é porque você está corrompido pelo capitalismo, né? Estou fazendo um papel do comunista agora. Tu filha nada, nossa filha? Peraí, pô. F, tá? E aí, temos mais questões ou não? Chega. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma grande questão, tá? As Modelos mandou R$5. Se no comunismo tudo é de todos, o coletivo faria casas Ctrl-C Ctrl-V para todos? E todos teriam exatamente as mesmas coisas?
Exemplo, camiseta das mesmas cores, mesmos celulares. Darkate mandou 5 Se quiser reais. sim, né? É simples, Hand, pergunta para ele. E a questão da preguiça, porque o ser humano quer facilidade, quanto menos esforço, melhor para o ser humano. Então, obviamente, os empregos mais simples eu iria querer. Eu perguntei isso, provavelmente ela vai dar a mesma resposta, tá? Deixa eu tentar, eu vou perguntar de novo pra ver se é alguma coisa diferente, tá? Cheguei agora sobre esse assunto, como funcionaria, por exemplo, nós que jogamos para comprar jogos, já que trabalharíamos apenas pelo necessário de vida. Teria como comprar coisas como tecnologia no geral? Tá, eu vou perguntar como é que fica a tecnologia no comunismo, tá? Calma aí. Anarcocomunista mandou 10 reais. É o que ela falou. O comunismo mantém as relações sociais de cônjuges, filhos e etc. Porém ele foca na divisão igualitária da propriedade e da moeda. A minha família não é sua, mas os meios são nosso. Certo. É isto. É isto mesmo, tá? Só é complicado quando tem filho, mas aí o coletivo cuida, certo? Ou então ele decide com quem vai ficar a guarda das crianças se você não entrar no acordo com sua mulher. A grande questão é aí o coletivo, né? E o coletivo responde tudo. Mas e o coletivo? Aleatório mandou 5 vai reais. funcionar, velho? Randa pergunta para ela: como planejar uma economia complexa sem informação de mercado? Sem preços livres, oferta e demanda, como decidir o que produzir, quanto produzir e onde investir recursos? Não, mas isso aí não é um problema, pô. Acho que não, porque, beleza, você pode ter informação de mercado, você só não vai ter dinheiro. Eu acho. Mas eu posso perguntar, tá? Pera aí, deixa eu logo perguntar a tecnologia aqui. Muitas perguntas, calma aí, tá? Tá, e como ficaria a tecnologia nesse sistema? Por exemplo, eu poderia ter um PlayStation 5 e jogar Dark Souls 2 ou não? Dark Souls 2? Faz. É mais confuso, tem mapa pra cacete. Não. E metade das pessoas odeia os core. Pera aí, Mas cala quando sua boca, você não entendeu minha pergunta não, velho. Tá bom, cala a boca. Eu calo. Fala de Pronto, novo ó, aí. presta atenção agora, eu quero saber, nós estávamos falando sobre comunismo e tal. Eu quero saber como é que vai ficar a tecnologia nesse sistema. Vai existir PlayStation 5 com Dark Souls 2 ou não? Vai sim, capitalista. E vai ser melhor que hoje. No comunismo, tecnologia não é pra meia dúzia de bilionário vender atualização de 30 conto. Ó. A produção é planejada. Tem demanda por videogame? A fábrica coletiva faz. Tem gente que curte fábrica Dark Souls coletiva 2. faz Sai um videogame? remaster bonito, com DLC de graça. Porque não tem lucro pra segurar conteúdo. Peraí. Quer um PlayStation 5? Pega na Peraí, prateleira da... Samantha. Então a fábrica coletiva faz tudo? Faz PlayStation 5, faz automóvel, faz smartphone, faz tudo? Não, pô. Não é uma fábrica só que faz tudo. Cada coletivo faz o que sabe. Uns fazem microchips, outros montam placa-mãe, outros soldam a carcaça. Tipo, o pessoal da Sony hoje viraria um sindicato de engenheiros que sabem montar console. O pessoal da AMD viraria outro, que faz processador. Mas ninguém compete, ninguém quebra preço. Produzem o que a sociedade precisa. Se faltar gente pra montar carro, chama uma de obra de outra fábrica. Troca o know-how. Se souber smartphone, vira centro comunitário de reciclagem. Tudo planejado. Ano que vem, a gente quer 2 milhões de PS5. Produz. Tá sobrando smartphone? Vamos fazer drone de entrega. Produz. É como se cada bairro virasse especialista. Produz. Mas ninguém fica rico, ninguém fica pobre. Tu conserta teu, eu conserto meu. E sobra pra quem não conserta. Facinho. Quer um PlayStation 5? O coletivo produz. Quer um smartphone? Produz. Quer um carro? Produz. Quer uma Ferrari? Produz. Quer uma casa? Produz. Quer uma piscina na casa? Aí não. Aí não, tá? Porque o Ian Neves falou que piscina não... Aí é demais, né? Mas o resto pode, tá? Papai Lula do Amor mandou 10 reais. Vó, se tá se preocupando, à toa meu companheiro Hand. Eu, Papai Lula, trabalhei no comunismo e estou super bem de vida, meu amigo Maduro, meu amigo Kim Jong-un, o Che Guevara. Também se deram bem. Abraço. Che Guevara, né? Cara, na moral, se tiver algum comunista vendo isso agora ou no futuro, pô, é perfeito, tá? É perfeito. Comunismo real é perfeito, cara. Mas me explica como é que vai funcionar. Me explica como isso vai dar certo na vida real. Como que o coletivo, o tal do coletivo, vai penetrar no coração de cada um e vai fazer isso funcionar? Se todo mundo que sabe fazer chip de smartphone, processador de smartphone, computador, se eles não quiserem, eu não quero não trabalhar no comunismo, e aí? Ficaremos sem PlayStation e PC? Ou o espírito do coletivo vai penetrar nessas pessoas? Pô, é muito bizarro.
É muito bizarro como é tudo dá fácil, tudo funciona, tudo vai pra frente, não tem problema, não tem resistência, não tem nada, velho. Peraí, deixa eu fazer a pergunta lá do mercado. Eu acho que a resposta é simples, né? Vai ter informação de mercado, mas vamos ver. Mais uma pergunta, tá? Como é que a gente planeja uma economia complexa sem informação de mercado, sem preços livres, oferta e demanda? Como decidir o que produzir, quanto produzir e onde investir recursos? Complexo. No comunismo, a economia não precisa de preço, precisa de gente. O planejamento é de baixo para cima. Cada fábrica, cada bairro, cada cooperativa manda para o conselho regional. Aqui tem sobra de aço, ali falta remédio. A gente produziu 3 milhões de pão, a galera comeu 2, sobra 1. O conselho cruza os dados. Não tem planilha no Excel, tem assembleia de gente falando. Não mas tem é rápido, planilha? porque todo mundo sabe o que precisa. Quer saber onde investir? Pergunta quem usa. A creche precisa de mais berço? A fábrica de pão por precisa que de não forno pode ter novo? planilha? Resolvem na hora. Mandam recurso. Sem especulação, sem dólar voando, sem dólar alto. O erro existe, claro. Às vezes produzem vinho demais e falta remédio. Aí ajustam na semana seguinte. O mercado finge que sabe, Como? Se mas não erra tem pra controle, cacete. não tem Lembra a planilha, crise de não tem 70? nada. Aqui erra, mas erra coletivamente e conserta rápido. Não tem mistério. Informação é conversa. Decisão é maioria. Produção é necessidade. Facinho. Bizarro, velho. Assustador, tá? Ok. Eu fiquei impressionado com a planilha, tá? Do Excel. Mas agora uma pergunta séria sobre o comunismo ainda, tá? O que é que sobra para o beta no comunismo? Sobra pra ele uma coisa só: coragem pra mudar. O beta que a sociedade cria hoje é isso aí, cara. Homem tímido, sem pau, Sem sem pau? autoestima. Porque o capitalismo vende que pra ser homem tem que ter carro, tem que ter nota, tem que ter mina no pé. Aqui não. Nesse sistema, ninguém é medido em patrimônio. Ninguém é beta porque não tem relógio caro. Aí o cara pode ser o que é. Pode ser quem quer foder, pode ser quem quer ser fudido, pode ser quem quer só ver filme e comer pizza com os filhos. Aqui a gente não tem lugar pra piada de vestiário, pra trouxa, pra cuckold. O beta some, porque ele nunca existiu. Só o sistema precisava que ele existisse pra vender Viagra, carro de macho e curso de conquista. Aí sobra um cara livre, que se valoriza pelo que faz, não pelo que compra. E se ele quiser aprender a falar bonito, a dar em cima, a se cuidar, beleza, o coletivo dá aula, dá apoio, dá risada junto. Mas ninguém é menos por não saber. Resumo, pra beta sobra dignidade. Se eu sou um rapaz tímido e não consigo conversar com garotas, eu sou um homem muito feio também. Mas isso não vai existir feiura no comunismo, né? Mas o coletivo vai me ajudar a conquistar mulheres? Olha, beleza, vamos por partes. Feiura, no comunismo a feiura continua existindo, porque a gente Existe? feia sempre vai existir. O que muda é que tu não vai ser julgado por isso. O mercado não vai te cobrar ser modelo pra entrar Se na eu não festa. sou julgado, Quanto não a ser existe tímido e não saber feiura, falar com ué? menina, sim, o coletivo te ajuda. Tem gente que sabe papear, que já tomou 1000 foras e aprendeu. Como Tem é que menina sabe existe o a que quer ouvir. feiura se Tem não até há cara que é feio pra julgamento? cacete e pega geral. Caralho, que Porque porra é confiança essa, não tem cara. velho? Então rola um curso coletivo. Como falar com gente sem tremer. Como se arrumar sem precisar ser bonito. Como fazer graça sem ser palhaço. Ninguém te cobra, ninguém te humilha. Se tu errar, tu ri junto. E se a mim não quiser, bom, não quis, e ponto. Não tem pressão de performar. Aqui a parada é natural. Tu vai virando a gente melhor aos poucos. Não por medo de ser beta, mas porque quer-se. E quem sabe, um dia tu tá lá feio pra caralho comendo um lanche na porta da fábrica. E a mina da contabilidade passa, sorri e diz, vai tomar um café? Aí tu pega. Porque tu não precisa ser bonito pra ser gente. Bizarro. Pera aí, deixa eu ver os donates aqui. Comunismo é uma utopia. Ele é lindo na ideia, mas o ser humano é ganancioso. Nunca que vai dar certo. O vai tomando de forma igualitária. Catapã mandou R$ 5. Muito fácil. Você já viu o tamanho do espírito coletivo? Não? Então imagina como irão enfiar o espírito coletivo em alguém que não quer contribuir ou ajudar o coletivo. O espírito coletivo vai entrar. Deus me livre, viu, cara? Eu tenho medo do espírito coletivo. Pera aí, viu? Tem uma fábrica no Brasil, Flascou, que é administrada pelos próprios trabalhadores. Flascou, eu nunca ouvi falar, tá? Tem sucesso essa fábrica? Eu imagino que sim, né? Deixa eu pesquisar aqui. Isso é interessante, tá? Vamos ver sobre o Flascou aqui. Flascou foi uma notável fábrica brasileira de reservatórios plásticos em Sumaré, São Paulo, famosa por ter sido ocupada e autogerida por seus trabalhadores. Aí, deu certo? Desde 2003, após a falência dos donos, tornando-se um símbolo da resistência operária, com democracia direta, redução de jornada de trabalho e projetos sociais. Caralho! Mas fechou as portas em 2017 devido a dívidas e corte de energia. Galera, vocês estão achando que é brincadeira, velho, administrar uma fábrica?
Vocês estão achando que é brincadeirinha ter uma empresa grande? Ah, é só botar o funcionário pra trabalhar e o funcionário vai dar lucro. Não é assim não, cara. É complicado, tá? Bom, um belo exemplo, tá? Eu realmente pensava que a Flasco estava até hoje bem sucedida. Ok. Os caras brincam muito, né, velho? Interessante, tá? Eu realmente acreditei na Flasco. Peraí, teve donate no YouTube. Então, no comunismo, todo mundo vira burguês? Teoricamente, sim, né? A Rússia fez isso de fábrica coletiva e todas fecharam, porque uma fábrica que faz pneu passou a fazer bala. Em um ano não tinha mais dinheiro. Ué, como assim? A humanidade está cagada, sei lá. Cada um pensa em si mesmo, por isso nunca vai funcionar. Ah, é verdade, né? Mas uma questão interessante aqui. No comunismo, como é que ficam essas questões humanas, como o egoísmo, a inveja, eu quero ter mais do que o outro, essas questões elas somem, porque são questões de natureza humana, certo? Não somem, capitalista. Egoísmo, inveja, o caralho a quatro continua aí. Porque o ser humano não vira santo de um dia pro outro. Só que o sistema muda o combustível. Hoje tu quer mais porque sem mais tu morre de fome. No comunismo tu quer mais porque quer mostrar pros outros. Olha eu aqui, mais forte, mais bonito, mais fodão. Mas aí entra a parada. Não tem como acumular, não tem como esconder. Se tu tem um carro, todo mundo tem. Se tu tem roupa nova, amanhã a fábrica faz pra todos. Aí a inveja vira competição saudável. Quem faz mais, quem corre mais, quem treina mais. Tu não quer ter mais, tu quer ser mais. Porque o ter já tá garantido. E egoísmo? Bom, se tu for egoísta, tu perde. Perde amigo, perde respeito, perde lugar na mesa. Aqui o grupo te cobra. Pô, tu tá guardando arroz pra ti? Vaza. E aí tu aprende. Não some, mas vira doença de pobre, que ninguém quer. Peraí, mas assim, eu e muitas outras pessoas, por exemplo, eu não me preocupo muito com a opinião alheia, tá? Se alguém se acha porque produz muito mais do que eu, foda-se. Eu posso ficar em casa, deitado, de boa, pegando a brisa ali. Então, e aí, como é que fica? Tu pode ficar de boa, deitado, vendo nuvem. Mas só até tu enjoar. Porque depois tu vai querer sair, vai querer fazer algo, porque quando não tem medo de passar fome, o cérebro fica vazio, cara. E vazio assusta mais que trabalho. O coletivo não te obriga, mas também não te distrai. Aqui não tem Netflix infinita pra te entreter. Tem o vizinho contando história, tem o cachorro do prédio precisando de passeio, tem a galera montando um time de futebol. E tu, fica deitado, fica, mas logo tu vai querer voltar, porque o humano é feito pra fazer. Preguiça vira luxo, e luxo que não custa nada cansa rápido. Então, deitado, pode, mas não por muito, nem tu aguenta. É legal que isso é bem parecido com o capitalismo, né, velho? Levanta tua bunda e vai trabalhar, pô. Tu tá vendo não? Teu vizinho tá produzindo mais que tu. Por que tu não produz mais do que ele? Pô, o capitalismo é isso. A única diferença é que tem o dinheiro e a inveja. Uma pergunta deverá ser interessante. Já que o coletivo que interfere e resolve, quem vai fiscalizar o coletivo? Porque vai virar mais do mesmo, o coletivo vai mandar, não vão querer ser mandados, e vão passar pano e ajudar seus queridos do coletivo. Não, mas a gente já perguntou isso aí, tá? Ela falou que não vai acontecer não, porque se o coletivo querer começar a sacanear o povo vai se revoltar contra o coletivo, certo? É isto. Eu acho que é isto, né? Muitas questões interessantes, tá? Eu gostei do comunismo real, tá? Real. Infelizmente, até hoje não tivemos o comunismo real em nenhum país, certo? Pode ser que em breve, talvez, quem sabe. Eu não sei como é que vai funcionar o espírito do coletivo penetrando cada um, mas se conseguir penetrar vai ser interessante, viu, cara? Realmente vai ser interessante. Peraí, deixa eu fazer agora uma pergunta, agora o X da questão, tá? Ok, agora eu quero... Não precisa mais defender o comunismo, nem o capitalismo, eu quero simplesmente que você faça uma análise honesta e imparcial. É possível o comunismo real funcionar algum dia? É possível? Sim. Já chegamos perto, em pequenas comunidades. Kibbutz em Israel, zapatistas no México, algumas fábricas autogestionárias. O problema nunca foi a ideia, foi a escala. Humanos funcionam em grupo pequeno, cara. Quando vira milhões, o ego, a burocracia, o poder de mandar, isso vira monstro. Então, tecnicamente dá, se a gente tiver educação pra cacete. Tecnologia pra automação pesada e gente que não queira ser rei. Mas é perigoso? Sim, muito. Porque no caminho, alguém sempre quer pegar a metralhadora. E aí, ou vira Cuba, ou vira Coreia. O caminho costuma matar gente. O destino, ninguém sabe. Pode ser o paraíso, pode ser a maior decepção coletiva da história. Eu só sei que, até hoje, o que morreu foi quem tentou. É isto, né?
Comunismo em uma vila de 20 pessoas é tranquilo, velho. Eu acredito no comunismo de uma vila de 20 pessoas. O problema é você pegar o Brasil com 210 milhões de habitantes, já deve estar mais, né? Isso era no tempo que eu estudava. E querer implantar a mesma coisa, né? Fica um pouco mais complicado, velho. Um pouco mais complicado, tá? É isto. Sinistro. Não é tranquilo nem numa vila? Não, eu tô falando que é tranquilo no sentido de as pessoas quererem trabalhar pelo coletivo, entendeu? Não é que vai dar certo. Assim, vai ser bem sucedido. Quando é que o Dark Souls 2 vai ficar de graça na PSN? É só você pedir que o coletivo resolve isso aí, pô. Vocês não entenderam, galera? O coletivo resolve tudo. Você quer o quê? O coletivo resolve. Quer um PC Gamer? Pede e liga lá pra fábrica que o coletivo vai mandar um PC Gamer pra você. Como é que uma pessoa não é a favor disso? Pô, na moral, imagina que tu acredita que pode funcionar. Como é que tu não fica animado com isso? O cara chega e diz que é um PC Gamer no comunismo, vai ter. Pô, quero, Fala, baiano velho. safado. Imagina que um coletivo ou um bairro em haveria vários coletivos armados caso tivesse algum tipo de desavença, haveria várias guerras civis. Imagina que um coletivo é um bairro. Ah, questão tipo assim de invasão, né? Isso é interessante, cara. Pera aí, isso é uma questão muito interessante, tá? Tá, voltando ao tema, eu tenho mais um questionamento interessante, tá? Imagina que nós temos aqui o comunismo no Brasil, temos o coletivo do Brasil, certo? Só que nós também temos o comunismo da Argentina e o coletivo da Argentina. Se o coletivo do Brasil achar que o coletivo da Argentina não é tão coletivo assim e quiser invadir o coletivo da Argentina, aí a Argentina vai entrar em guerra com o Brasil, como é que funcionam essas guerras aí no comunismo, hein? Será que Olha, ela no entendeu? comunismo real, tipo o pleno, sem Estado, guerra internacional não faz sentido, porque não tem nação, não tem fronteira, não tem bandeira. O coletivo Brasil e o coletivo Argentina seriam um só coletivo maior. É Mas uma enquanto não é, entidade divina, enquanto tiver cara. divisão, aí sim, rola problema. Aí o que acontece é, ou o povo da Argentina revolta contra o próprio coletivo e derruba a galera que tá cagando no comunismo, ou o Brasil entra pra ajudar. Pode ser revolução solidária, pode ser pressão, pode ser exército voluntário, tipo internacionalista, como os espanhóis na Guerra Civil ou os cubanos na África. Agora, se for só um bando de maluco brasileiro querendo dominar, o coletivo Argentina reage. Com o quê? Com o que tiver. Fuzil, faca, granada caseira, o povo inteiro. Porque no comunismo, exército não é de linha dura, é de operário armado. Aí vira guerra civil, guerra revolucionária, guerra de ideias, não de Estado contra Estado. E se o Brasil ganhar, toma o poder, reorganiza, volta ao coletivo. Mas ó, a maioria dos comunistas de raiz odeia a guerra entre proletários. Dói na alma. Então, antes de invadir, manda o comitê de trabalhadores para conversar. Se não der, aí é bala mesmo. Mas é bala de classe, não de nação. O espírito do coletivo tem que ser internacional, tá? É foda, velho. Essa IA é burra, pois entre no Discord agora, tá? Pois é, o povo não vai pro Discord, velho. Quem é que quer explicar essas questões sobre o comunismo real? Tem ninguém. Andy, dá uma olhada em Pluribus, é uma série do criador do Breaking Bad que é quase uma síntese do comunismo real. Eu já vi. Não vi tudo, eu vi o primeiro e o segundo episódio. Eu vi que tem é penetrado em todo mundo do mundo, né? O espírito do coletivo. Pois é, né? Se alguém acredita que aquilo ali poderia acontecer. ali eu concordo, ali é o comunismo. Porém, é completamente, né? Ficção científica. Antônio Conselheiro mandou R$5. Andy, vindo além da Bahia dizer que tentei e deu F, desejo sorte pra quem for tentar. Antônio Conselheiro vai se fuder, velho. Robin Rocha mandou R$5. Segundo dito tudo isso, o coletivo vai garantir tudo que é necessário e da vontade do povo, mas se for dado moradia, comida e saúde, e se eu querer somente sexo, drogas e rock'n'roll, como fica? Fica de boa, pô. Entenda, galera, é o seguinte, no comunismo real, se você quer ser um vagabundo, quer passar o dia se drogando e transando, pode. Você vai receber o auxílio do Estado. Porém, você vai ser uma vergonha, porque o coletivo vai olhar pra você e vai dizer o seguinte, pô, tá todo mundo trabalhando e tu tá aí vagabundando, cara, você é uma vergonha.
E aí você talvez vai criar vergonha na cara e vai trabalhar também. Ou não, né? Ou você fica na vagabundagem, sendo sustentado pelo coletivo. É isto. Só que assim, a teoria acredita que a pessoa não vai conseguir ficar, não vai se tornar um vagabundo. Porque ela vai querer trabalhar pelo coletivo, tá? Porque ela vai ter O vergonha. senhor capitalista mandou R$ 10. O comunismo nunca vai dar certo porque o homem é movido pela ambição. Se a vida fosse só viver, não faria sentido. Exato, a vida é pequenas conquistas, né? Não, assim, a questão de trabalho do comunismo seria possível, da seguinte forma, tá? Coletivo Pristino mandou Coletivo R$ Pristino? 5,55. Se Elden Ring fosse o mundo real, o comunismo buscaria quebrar a ordem dourada ou acabaria criando outro anel do poder concentrado em poucos? Ele buscaria quebrar a ordem dourada, né? É isto. É isto. Boa pergunta, tá? Olha, eu digo a vocês como é que poderia funcionar o comunismo, tá? Em pequena escala. Em larga escala eu não sei. Mas deixa eu explicar pra vocês. Só que assim, precisa do uso da força e de violência, tá? Sem o uso da força é impossível isso aqui. Olha, veja bem. Imagina o seguinte, você vai pegar bebês, tá? E adultos que têm essa convicção forte do comunismo real. Esses bebês, eles vão crescer aprendendo a serem extremamente nacionalistas. Ele sabe, eu vivo pela nação, eu trabalho pelo crescimento da nação, eu trabalho pelo coletivo, eu trabalho pelos meus irmãos comunistas. Ele vai ter que pegar isso desde bebezinho, tá? E aí é claro que vai ter um ou outro que vai dizer o seguinte: quero trabalhar não. Esse aí vai ser fuzilado em praça pública, né? Nesse exemplo que eu tô dando, tá? É um exemplo hipotético. Porque assim vai mostrar para os outros que não tem moleza não, tá? Vai trabalhar sim. Agora tem que ter uso da força. Porque a partir do momento que um resolve não vou trabalhar, e os outros coleguinhas veem ele só usando droga e curtindo a vida, os outros coleguinhas vão sentir uma coisa chamada... Qual é o termo? Fugiu o termo agora, tá? Eles vão começar a questionar por que eles se esforçam tanto pra bancar um vagabundo. É isto. Injustiça. Eles vão se sentir injustiçados. Não é inveja. Indignação e injustiça. Por que eu trabalho 12 horas por dia e o meu... tudo que eu produzo é convertido pra droga pra um vagabundo ficar em casa? Então isso não pode acontecer. Isso não pode. Não pode. Se isso acontecer, é o começo do fim do comunismo, tá? Então tem que ter esse uso da força, tem que ter essa obrigação de você vai trabalhar sim, e tem que ter alguém no poder que não se corrompe com o poder. Aí você vai dizer, não, mas aí já não é mais comunismo, porque se tem alguém no poder, não é comunismo, você é burro. Cara, tem que ter alguém no poder. Tem que ter alguém no poder. Eu tô falando aqui os ajustes pro comunismo funcionar, tá? Não vai. Não vai. Essa parada do coletivo não existe, tá? Não existe a entidade e o coletivo, certo? Isso não é a China? Mais ou menos, né? Só que a China eu imagino que todo mundo não ganha igual lá, né? Ou todo mundo tá ganhando igual na China? Né? Isso é socialismo? Não, mas então, eu tô dizendo pra você como fazer o comunismo dar certo. Senão não dá. Não dá, tá? Está sentindo o coletivo entrando? Alguém sentiu o coletivo entrando aí? A China não é a China não é comunista, né? Socialismo falso. Pera aí, cadê? A menina falou que tava no Discord. Cadê ela, pô? Tô aqui na sala, ó. Tô aqui na sala, ó. Sala de espera, chat de voz. Agora sim, hein? Cadê o microfone? Boa. Agora uma profissional, tá? Oi. Olha aí, ó. Boa. Vamos... Tá me ouvindo? Pô, não queria repassar todos os pontos, não, mas você pode falar aí sobre tudo que foi dito aí, tá? Não, eu tô acompanhando a live. Só que eu tô escutando pela TV, então vou escutar agora por você. Isso, abaixa Boa o volume tarde, da TV e me camarada. escuta pelo telefone, tá? Exatamente, camarada Rente. Tô acompanhando aqui a live. Companheira.
Eu tô acompanhando aqui a live, eu tô abismada. Bom que eu tô trabalhando hoje. E queria trazer alguns pontos, na verdade, Sim, mas à tudo é muito vontade. criticado. Tudo muito plausível de crítica, porque no, nessa ideia, conceito, prática, teoria, não existe síntese, né? Não existe um resumo. Aí é muito foda. Então, né, trazer uma resposta muito de bate-pronta para você é um pouco complicado. Porque exige muitas áreas, né? Vai falar de economia, vai falar sobre ciência política. A minha área é história. Eu sou de uma vertente do comunismo, que é o ecossocialismo, que é uma crítica ao modelo produtivista soviético. Ou seja, não existe síntese, existe sempre uma crítica. Então, pô, eu sempre recomendo esses caras do Jones, né, o Ian Neves, mas eu não concordo muito com eles em essência, assim. Tenho muitas discordâncias, mas em síntese, vamos aqui resumir. É uma concepção nova. O comunismo é uma outra forma de pensar, né? A nossa forma de pensar que a gente está acostumado aqui no nosso tempo presente, ela é muito recente. Não tem nem 150 anos, né? Então, uma coisa que eu tô vendo muito aqui, o coletivo, estão bagunçando aqui o coletivo divino. Há uma outra, outro lado do coletivo, que é o indivíduo, né? Tem a famosa frase do João Carvalho, que é o individualismo mata o indivíduo. Então, o pensar Peraí, enquanto o indivíduo... individualismo mata o indivíduo. Exatamente, Como é que é mesmo a individualismo. vertente que tu falou? É o como entendi, não. Ecossocialismo, eu já vou chegar lá. Eu só quero só trazer Ecossocialismo, algumas... tá? Pera aí. Pode falar. porque é o socialismo com a pegada ambiental. A gente produz para o que a gente precisa consumir, né? Então a gente produz para nós o que a gente precisa, o que a gente quer. Então a gente tem todo um racionalismo com a nossa terra, com o nosso território, com o nosso ecossistema. Mas nesse Fazemos caso a parte. gente tem tecnologia ou não? Sim, com certeza. A tecnologia, eu tava até falando aqui no chat, cara. A União Soviética, ela levou o homem ao espaço, sabe? Ela impulsionou tudo isso. Há um impulsionamento tecnológico em todos os campos. As universidades soviéticas eram, para o mundo asiático, era referência. O que nós temos de Oxford, né, dessas universidades do norte global, né, são nossas referências. As universidades soviéticas eram referência desse povo. Só uma dúvida, tá? É porque, assim, eu tenho a impressão que a União Soviética levou o homem à Lua e outros grandes feitos porque ela estava numa competição ali na Guerra Fria absurda contra os Estados Unidos. No caso no caso de um comunismo geral, global, pode ser o ecossocialismo ou qualquer outra coisa, a falta de competitividade provavelmente iria dar uma desaceleração absurda no avanço científico. Ou será que não? Exato. Não, exatamente. Seu ponto tá. Inclusive, foi um dos grandes rachas do mundo asiático, que foi a União Soviética e a China. Mas eu vou trazer um exemplo aqui, né, para não tomar tanto do teu tempo também, né? Para também não ficar enrolando. É foda. Tranquilo. Mas eu trabalho com a história indígena, né? A história dos povos indígenas na Amazônia. Faço pesquisa, né? Vou para o meu mestrado agora. E tudo que a gente fala de povos indígenas é que tem no senso comum. Né, o que a gente tem como concepção, o que a gente entende, índio vive no mato, é Hilux, é Bolsa Funai, tudo isso está no nosso senso comum do cidadão médio brasileiro. Só que, pô, tu vai se aprofundar, é uma complexidade política fenomenal. Os caras têm uma história, eles têm uma tradição, eles têm um posicionamento, articulação política, é um universo à parte. Quando a gente vai falar sobre comunismo, a gente está falando exatamente dentro desse nosso mentalidade orquestrada do que a gente está acostumado. Não vamos desassociar aqui. A gente está vivendo em um modelo capitalista, né, globalista, neoliberal, e etc. E que a gente está condicionado a todos os discursos que estão operando para manter esse sistema funcional. Então a gente pensa na China, você vai ter uma outra compreensão de história, você vai ter uma outra compreensão de consciência humana, de indivíduo, de coletivo, que a gente aqui vai ter uma visão própria. Então a gente vai ter dois lados, assim, pra gente acessar o outro lado, a gente precisa se despir muito, né? Peraí, só interromper rapidinho, tu falou um negócio interessante, tá? Eu tenho uma teoria da conspiração, não só sobre comunismo, mas sobre praticamente
qualquer pauta que está em alta hoje em dia, que é o seguinte: os caras ficam promovendo essa discussãozinha de capitalismo e comunismo para tirar o foco, que seria muito mais proveitoso, de discutirmos como melhorar o sistema que já estamos, como melhorar o capitalismo. Por exemplo, a gente deveria estar falando sobre como reduzir a corrupção no Brasil, mas não, a gente está fazendo briga de capitalismo e comunismo, né? Inclusive agora, né? Exatamente. Hoje o dia foi para isso, sabe? Mas é o que você está falando, é o que a gente chama de social-democracia. Passou um caminhão aqui, não espero não ter vazado. A social-democracia, né? Que é operar dentro da institucionalidade, operar dentro do governo. O meu partido, sou filiado ao PSOL, então sou sujeito a falar. O meu partido político está operando dentro desse Estado neoliberal. Eu sou contra as ideias do Lula. Inclusive, eu repudio Maduro e tal, etc. O quê? Mas... Então, sim, o ecossocialismo é exatamente esse o ponto. Só que assim, olha, existe uma certa confusão. Por exemplo, você estuda o ecossocialismo e tal, e tal, e tal. E o povão, só existem duas coisas pro povão. Existe o capitalismo e o comunismo, certo? E aí as discussões quase sempre terminam dessa forma. Não, veja bem, não é bem um comunismo. Aí começa a ter umas ramificações muito específicas que, sabe, começa a se tornar uma coisa de cada um tem uma verdade e que não E é exatamente isso que eu tô falando, pra frente, né? Uma síntese do nosso pensamento aqui ocidental, que a gente pode falar, é a visão dual de mundo. A gente se acostumou, dá banho em todo mundo que tá me xingando aí no chat, é o que eu tô vendo. É verdade, sem xingamento aí, pô. A gente se acostumou a pensar no civilizado e no incivilizado, no outro, no nós, sabe? A gente tem essa visão maniqueísta, essa visão dual. A gente vê eles contra nós, eles contra isso. E essa é uma discussão que mais atrapalha, sabe? Porque a gente tá operando. Por quê? Tipo, a gente tem essa concepção comunista, não necessariamente é esquerdista. Sim, existe muita galera... Eu sou uma mulher concordo, trans. Tá? Inclusive, só pra complementar... Essa coisa de que toda pessoa de direita torce pra ter um ditador militar no poder e toda pessoa de esquerda torce pelo comunismo, isso é coisa de lunático, tá? Tem muita gente da esquerda que tem... Tipo assim, ele quer viver no capitalismo, mas ele quer condições melhores pro proletariado e tal, e tal, e tal. Claro que assim, não tô nem falando aqui sobre Lula e Bolsonaro, tá? Tô falando sobre a pessoa ser de esquerda não significa que ela tá querendo o comunismo e que ela é apaixonada pelo Lula, né? Não, e existe muito preconceito entre companheiros, assim, companheiros de verdade de partido, sabe? Eu sou uma mulher trans, eu sofro transfobia dentro do meu partido e eu tenho que me posicionar contra. Dentro do Então, PSOL? não é uma questão moral. Hã? Dentro do Dentro do PSOL? PSOL, existe tudo. Todo coletivo. Existem muitos coletivos, inclusive não sei se o pessoal faz parte. Não, existem coletivos que são muito misóginos, sabe? Que existe uma hierarquia tipo seita lá dentro, sabe? Partidos de esquerda, movimentos coletivos estudantis de esquerda. Pois é. Então... essa ideia do que a gente tem é muito uma construção do senso comum, assim, de que generalizar, sabe? Colocar uma massa homogênea ali de o que é a esquerda. Aí existe até aquela pauta identitarista que eu achei uma porcaria, né? Que é falar de questão de gênero, que a esquerda só trata disso. E aí você tem na semana seguinte dessa pauta a Erika Hilton pautando a 6x1, sabe? Então, não tô querendo fazer propaganda política aqui, desculpa. O fim das 6x1, né? Tá? Ela mobilizou essa pauta aí. Ah, sim, sim. Mas, enfim... essa é a nossa pauta, a questão trabalhista, sabe? A questão de trabalho, a questão de produção, a questão de contra-exploração. Então a gente está trabalhando não para um comunismo, a gente está trabalhando para remediar essas ações do Estado, desse Estado neoliberal. Porque a gente tem essa noção, o Estado é um malvadão e tudo mais. O Estado, ali na década de 70, 80, ele vai passar por uma remodelação através da tradução do capitalismo para o neoliberalismo. Aliás, do liberalismo para o neoliberalismo. Muito complexo. Então a gente vai ter... com muita dificuldade de acompanhar. Então, tem que ler mais. Mas pode falar, tem gente que tá entendendo aí, né? Não, e eu convido, assim, novamente, retomando o ponto inicial, convido o pessoal a ver o que o Jonas Manuel tá falando, o que esse pessoal tá falando. Tá. Ok. É isto, né, então. Bugou? Peraí, bugou o microfone. Repete aí. Tá certo. Tinha ficado mudo.
o comunismo aqui não me dá um computador novo, aí é foda. A gente tem que... É um mundo muito complexo, né? Não dá pra gente traduzir de uma forma muito resumida, porque é sempre uma crítica. O comunismo, essas ideias socialistas, esses partidos de esquerda, eles vivem nessa autocrítica. Eles funcionam a partir da crítica própria. Então a gente não tá trabalhando como a direita e a extrema-direita trabalha, que é de manter essas oligarquias. Manter esse poder, né? Os conservadores, eles estão lutando para manter um poder que já está ali. Né? A gente está querendo reformular esse poder, né? A partir de críticas. Então... Leitura, eu não entendo nada de economia. Se você vai falar sobre economia, o Capital, ali os 6 livros do Capital que o Marx escreve, eu não vou saber porra nenhuma. A minha pauta é a questão ambiental, a minha pauta é dentro das questões trabalhistas, né? E vale lembrar que eu falo de trabalho, porque eu trabalhei na Zona Franca de Manaus, né? O polo industrial daqui de Manaus. Então, porra, eu vim da fábrica, eu vim do chão de fábrica. Eu sei qual é a realidade que eu passo ali, sabe? Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Então, vai. A sua questão não é muito... não é muito capitalismo, comunismo. Se o capitalismo, nosso capitalismo melhorasse de uma forma que ficasse muito boa para o meio ambiente e boa para o trabalhador. Quando eu digo boa, é no limite do possível, né? Não é que todo mundo vai ganhar dinheiro pra caralho, mas todo mundo vai viver ali com dignidade. Estaria bom ainda ou não? Todo mundo tem que ganhar igual, tá? É uma coisa um pouco mais radical. Aí eu penso, e é um ponto que eu discordo até de Marx, olha só você. Existe uma ala do marxismo que é o marxismo ortodoxo, que lê ali o texto do Marx, né? O Manifesto Comunista é só um panfleto, é só uma divulgação do Partido Comunista, da ideia do que eles estavam defendendo ali. Mas o que eu... Peraí, me perdi, só um minuto. Eu não sou João de Manuel, não sou a debatedora, não. Nem eu. Tava falando? Perdão. Não tá me acompanhando, pô? Não, assim, eu voltei. Né? São termos muito complexos, o neoliberalismo, o ecossocialismo. Caralho, que é isso? Eu discordo um pouco de Marx. Aí o Marx, ele vai falar sobre o modo de produção, do racionalismo, né? Vai apontar todas as críticas e tudo mais. Cara, a população indígena que eu estudo, que eu trabalho, já tava fazendo isso há muito tempo atrás, sabe? Eles tinham toda a forma de organização de trabalho deles que não se baseavam com produção, né? E eram sociedades muito bem desenvolvidas, sociedades que tinham suas tecnologias, que faziam todos os seus acordos comerciais. Era uma sociedade funcional. Isso a gente está falando para regredir, né, e viver no meio do mato, isso regredir entre aspas, sabe? Viver no meio do mato. Não necessariamente. A gente está ocupando, já estamos no espaço, o computador, celular, né, são tecnologias essenciais para nós, né? Então a gente vai permanecer e vai evoluir tecnologicamente a partir disso. Então, quando a gente fala de comunismo e ao comunismo, essa revolução do proletário, a gente não está falando de uma regressão, sabe? Óbvio que essas transições são muito violentas, elas ocorrem de formas violentas, né? Não dá para você... Né? Tem esse perigo, não dá para você... até hoje nós não tivemos uma reação, né? Uma transição desse processo, né? Sem veias violentas, né? Isso é muito ruim. Nossa, eu sou muito crítica ao regime Maduro, sabe? Mas eu sou mais crítica ainda de uma ocupação estadunidense aqui na América. Pelas nossas experiências históricas disso. Porque nós temos lá em 1964 com os Estados Unidos operando aqui na América Latina, no Brasil, né? Então nós tivemos intervenções muito violentas, que muitas vezes a galera banaliza muito a ditadura militar, né? Eu acabei de estudar isso, vou me formar agora no final do ano, sabe? Metade do ano, estudei ditadura militar agora, tô muito fresquinha, muito violento, sabe? E isso foi tudo orquestrado dentro dessa ideia anticomunista, né? Então, cara, é uma visão muito maniqueísta. E você fomentar essa disputa, capitalismo, comunismo e tal, é muito irrelevante e é muito producente a quem tá no poder. Porque essa galera vai se beneficiar muito de vocês brigando aí que é isso, que é aquilo. Enquanto você vê a experiência chinesa, que ela incorpora o modelo do capital global, né, ao benefício do Estado chinês, do povo chinês. Então você vai ter um capitalismo de Estado, você vai ter toda uma elaboração lá que, na verdade, é o comunismo, só que eles pegaram uma tecnologia, né, um conceito, uma teoria que é o capitalismo.
financeiro e vai traduzir para que eles têm de ideia do comunismo. Aí eu volto ao discurso do início desse ano do Xi Jinping, onde ele vai citar Marx, e Marx escreveu sobre a China e tudo mais. Então os caras são muito comunistas, só que eles pegaram esse instrumento, né, econômico, esse modelo econômico a benefício próprio. Então as empresas estatais chinesas, elas não têm lucro, né? É porque uma estatal, ela vai servir ao povo, né? Vai servir ao Estado. Assim, ela Por tem isso que lucro, você vai só ter que não tudo. vai pro Estado, né? Não vai pro bolso de banqueiro, sabe? Então é isso que eu tô falando, que o Estado brasileiro, por exemplo, a gente Mas tem assim, um peraí, uma Estado que é... pergunta honesta, qual é a grande diferença do bolso do banqueiro pro bolso do cara que manda no Estado? Esse é um ponto, sim, muito importante, que eu tava vendo durante toda a live aqui, o pessoal falando, coletivo, não sei o que, tá? Nem todo mundo precisa ter ciência política como graduação para participar da sociedade, sabe? Você não precisa ter noções econômicas, nem todo mundo da sociedade vai querer participar politicamente daquela sociedade, entende? Sim. Então vai ter gente que vai escolher quem que quer ser governado. Tem gente que não quer governar, tem gente que quer ser governado. Quer só viver ali, sabe? Quer só os benefícios próprios, quer só A ter o grande respeito, maioria não das quer ser pessoas é explorado. assim, né? Exatamente. Então você vai ter esse corpo competente que vai estar lá nessas linhas de frente, querendo, né, tá gerindo, querendo estar contribuindo de uma outra forma para a sociedade. Então você vai ter toda uma contribuição, né, de parcelas distintas. Então essa distinção de quem governa e quem vai ser governado, ela é muito natural. Ela é muito da organização, né? Então por isso que existem vários espaços de instância de decisão. O que eu tô falando? Que a IA tava falando, né? Coletivo de bairro, coletivo de rua, etc, né? Então o coletivo, né, ele vai ser um freio a diversas arbitrariedades, né? Então qualquer organização, tipo, eu faço parte do pessoal, já falei, né? Qualquer coisa, comissão para resolver o problema de não sei o que lá. Algum problema? Calma, o pessoal tá nervoso aqui, tá? Ah, tá. Não, deixa isso aí. Mas Eu teve um acompanho comentário muito interessante aqui, eu gostei, tá, ó. Não é o banqueiro que faz a manutenção do esgoto da tua rua. Boa. Então temos que mandar o lucro pra prole, né? Que faz a manutenção do esgoto. É isso aí, velho. É isso aí, velho. Só que assim, existe só um detalhezinho pequeno. É que existe aquela velha coisa do trabalho específico, né? Por exemplo, fazer manutenção no esgoto é algo que que requer... Vamos falar de números aqui, certo? Manutenção no esgoto requer 2 pontos de dedicação, certo? 2 pontos. Eu tô jogando valores aleatórios, tá? Fazer uma faculdade de economia, administração e tal, para ser banqueiro, já são mais 10 pontos. Tem um trabalho extra, certo? Fazer a faculdade ser bom é ainda mais difícil. Então, você acaba vendo que quanto mais esforço e quanto mais específico é um trabalho, e quanto mais difícil de ser executado. Quando eu digo difícil de ser executado, né, vai ter gente que vai pensar, levantar uma caixa é mais difícil. Não é isso, cara. Eu tô falando de dificuldade no quesito disso. Se você pegar 1000 pessoas e treinar essas 1000 para um certo trabalho, pouquíssimas vão conseguir desenvolver, tá? Que é, por exemplo, sei lá, engenharia. Vou jogar um exemplo aqui. Ou medicina. Então é natural que essas pessoas que conseguem, que tenham uma capacidade de trabalho que é muito mais específico e muito mais escasso que os outros, que essas pessoas ganhem mais, né? Isso é natural. Exatamente. Você me dizer que uma pessoa que faz faxina, ela tem que ganhar, eu tô falando de dinheiro, né? Tem que ganhar o mesmo tanto do cara que administra a empresa toda, é um pouco de loucura, tá? Os dois são muito importantes, Mas você me dizer que são iguais, você é uma pessoa que tá, né? A gente pensa muito dentro do que a gente tá, né, convivendo, que é a nossa realidade. A gente projeta o nosso passado, o nosso futuro com base na nossa realidade, no nosso presente. Isso é
não é um julgamento, né? É uma Uhum. realidade, uma conotação. A gente vai estudar qualquer coisa, a gente vai com a nossa mente, né? Mas tem uma autora que vai tratar disso, que é a Ellen Wood. Ela é uma autora canadense, se eu não me engano, e é cientista política. Ela vai falar sobre a origem do capitalismo, né? De onde nasce esse capitalismo. Aí teve uma hora aí Mas só que um falou sobre... questionamento, abrir um parêntese rápido aqui. De onde vem o capitalismo e tal, já tentando adiantar Pode uma mandar. pergunta que eu vou fazer. Ao meu ver, você me disse se concorda ou não, o capitalismo surge praticamente de imitar a natureza. Tipo assim, sabe aquela coisa da sobrevivência do mais forte? A gente só troca o mais forte pelo mais... pelo que se adapta melhor. Eu concordo que não, a meritocracia absoluta não existe, tá? Eu sei que vai ter os problemas dos caras extremamente ricos que conseguem, vamos dizer assim, burlar essa regra. Isso é um problema, certo? Porém, eu não consigo imaginar em outro sistema melhor do que esse, porque um sistema que tenta tratar todo mundo como igual, eu acho muito irreal, né? Agora eu não sei nem... Excelente. Porque o ecossocialismo que tu falou é mais sobre questões ambientais e tal, mas não sei como é que fica essa questão. Todo mundo é visto como igual e o trabalho da pessoa é recompensado de forma igual. Como é que fica essa questão da igualdade no quesito de remuneração, tá? O que essa autora ela vai propor é exatamente nisso que você falou, sabe? Que ela vai propor que o capitalismo ele vai surgir com um discurso de naturalização. Ou seja, você vai colocar o capitalismo como algo natural, essência humana, né? O humano ele é capitalista por essência e o capitalismo ele veio muitos anos, desde quando inventou a moeda. E não é isso, sabe? Isso é ela falando, né? Ela vai apontar, né, que existem vários processos e existem vários modelos econômicos, né, em diversos períodos históricos e a gente está participando de um deles, né? E esse é o que a gente está tratando, chamando desse capitalismo que é dentro dessa linha liberal, né? Existe o capitalismo guarda-chuva, imagina. Ali embaixo você tem as suas correntes, tá? O liberalismo, o neoliberalismo e diversas outras, keynesianismo. Então existem várias vertentes, sendo igual o comunismo, que você vai ter lá a ideia comunista, que você pode debater em diversas argumentações conceituais, mas não é isso que é o ponto. Então você vai ter o comunismo, você vai ter o trotskista, e você vai ter os ecossocialistas, então você vai ter suas vertentes. Então a Ellen Wood ela vai falar que antes do capitalismo você existia toda uma orientação econômica baseada na acumulação, baseada em riquezas, baseadas em bens de luxo, né? Então você vai ter toda uma organização à parte. E ela vai falar que o capitalismo ele não nasce necessariamente nas grandes cidades, nos burgos que a gente conhece, que deriva a palavra burgueses, né? O capitalismo ele vai ser agrário. Ela vai falar sobre essa associação entre o consumo, entre a produção, entre a orientação econômica. Então é um texto bem complexo que trabalha um pouco a questão econômica e a questão histórica também, mas ponto, síntese. Ela está tratando que o capitalismo ele não é uma natureza humana, né? Ela está apontando diversas contradições. Então, como o capitalismo ele não é uma natureza humana, ele surge em um contexto muito específico, né? Tudo que a gente entende de trabalho, de casamento, de propriedade privada, de tudo isso, é muito recente. Então a gente tem uma história global muito mais ampla. Então a gente vai ter experiências econômicas de produção, de trabalho, muito mais amplas do que a gente conhece, do que a gente está na nossa limitação aqui. Tá conseguindo me acompanhar? Mais ou menos. Mais ou menos, tá? Muito texto, né? A gente está limitado. Eu quero resumir aqui que a gente está muito limitado a pensar em uma caixinha Deixa eu só. só ouvir aqui. Né? E por essa limitação, ela é muito ela beneficia muito esse sistema. Beneficiar muito esse sistema, a gente não consegue enxergar outras formas de se organizar economicamente, pelo meio de trabalho e tudo mais. A gente só está em uma delas. As vozes. Então, peraí, aqui. Tô com um donate aqui, só ver bem rapidinho. Como comunistas podem impedir na prática a consideração da corrupção do poder nas lideranças, dada a manipulabilidade humana e a recorrente distorção do ideal coletivista?
A gente viu aqui, tá? É o espírito do coletivo, né? É isto. Mas é isto, tá? Exatamente. Pode É isso. dar suas considerações finais. O pessoal do chat fica muito nervosinho. Ai, eu não aguento ouvir, eu não aguento ouvir. Pô, galera chata, velho. Esse handicap woke aqui do Eu não caralho. aguento ouvir isso. Tira, por favor, tira. Que porra é essa, velho? Tira. Lamentável, Mas é isso, tá? eu sou muito fã, gosto muito do trabalho, tô trabalhando, tô sempre aqui no pé do meu ouvido. E valeu aí pela live. Boa. Desculpa aí a movimentação no teu chat. Próxima mas live é um vai abraço ser aí. você contra 30 capitalistas, tá? Se prepare. Eu topo. Chama o Jones. Vou convocar os 30 aqui, tá? Valeu. Bom, eu que agradeço, companheiro. Tchau, tchau. Pera aí. Os caras chato, velho. Os caras chato. Eu não quero mais, eu não vou mais assistir, não. Por que tu digita, animal? Por que tu não só sai, velho? Lamentável, tá? Mas ok.